sobra o mísero R$ 300 para você. Então, eu acho que o nosso país precisa ser passado a limpo. Os nossos políticos, eles hoje estão igual a papel higiênico. Fede, ninguém quer chegar perto, entendeu? E não serve mais para nada depois de ser usado. Eu acho que o nosso povo precisa ter uma consciência política, de analisar as propostas desses políticos. O que está sendo feito com o povo brasileiro hoje é desumano. Você tem uma empresa como a Petrobras, que hoje não vale nem R$ 1 mais, era uma das maiores empresas do mundo, era a 6ª maior empresa do mundo e hoje ela está quebrada por corrupção, por falta de administração, por descompromisso com a sociedade brasileira. Eu acho que os nossos intelectuais, muito mais importante do que os nossos intelectuais, é o nosso povo, porque ele é que faz essa nação. Ele deve abrir os olhos, ele deve se politizar, buscar conhecer os candidatos, os políticos que ele elege, porque eles é que são responsáveis pelo presente e pelo futuro de cada um de nós. Hoje, infelizmente, eu tenho uma triste notícia, né, que 2.500 lojas fecharam só na capital pernambucana. Né? E a tendência é piorar por conta da briga pelo poder. Ou seja, quando se fecha uma loja, pais de família... São centenas de desempregados. Então, eu não quero proporcionar para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes que são alegres, que são felizes, motivos de ficarem tristes, mas se preparem para o pior. O pior ainda não chegou. Infelizmente, o que estão fazendo com o nosso povo não existe. Estamos vivendo uma guerra civil, Jota? Nós, de uma forma diferente? Nós vivemos uma guerra civil já há muito tempo, né, querido? Quando o governo deixa de investir na saúde, na educação, na infraestrutura, ela proporciona a geração de marginais, de bandidos. Porque, na verdade, você não combate a violência, não é construindo presídios, não é colocando mais policiais na rua, não. Você combate a violência desde criança, você proporciona uma boa educação para os jovens, para as crianças, você proporcionando cursos profissionalizantes. O jovem hoje precisa ser levado pelas mãos, entendeu? Então, o governo ele pode começar a fazer um trabalho desde já, desde a criança lá no ensino básico, na escola. Infelizmente, o aumento da violência é por conta de que nós temos um vilão, e esse vilão é o governo. O governo, infelizmente, ele não ajuda a população. Ele não ajuda, ele só faz puxar, ele só faz sugar, ele só faz tirar do povo. Mas ele não proporciona nada de concreto para a população. Você veja o seguinte, o que é que está acontecendo lá no Congresso Nacional, lá em Brasília. Eduardo Cunha é o presidente da Câmara dos Deputados, um corrupto, um homem que está sendo investigado, mas ninguém pode afastá-lo, a não ser os colegas dele mesmo. Ele está lá no poder. Aí existe uma grande briga entre ele e a presidente Dilma Rousseff, em que o governo dela também responde por processo. A maioria das pessoas que são lideranças do partido da presidente estão presos, são acusados de desvio de verbas e de outros crimes graves contra a sociedade brasileira e permanecem no poder. Então, enquanto esses homens estiverem lá em cima, brigando pelo poder, o povo aqui está se lascando. Desculpa a expressão, mas o povo aqui está se lascando. Porque tudo passa pelo Congresso Nacional. As leis, os benefícios, passam pela aprovação dos deputados e depois vai para o Senado. Como você vê as leis do nosso país hoje? Lei demais para pouco funcionamento. Não funciona. É muita lei, mas que infelizmente não é obedecidas. Por quê? Quem é que faz as leis? São os homens bandidos e marginais, muitos deles que estão lá no Congresso Nacional, que aprovam coisas que só beneficiam as empresas dele e o pensamento deles, o que eles defendem. Dificilmente você vai encontrar um deputado que vai lá para o Congresso Nacional e que ele vai trabalhar para proporcionar para a população uma lei que beneficie a população. Dificilmente. A briga lá, já há 2, 3 anos, é justamente só pelo poder. Não se aprova nada. Não existe benefício real para a população. A presidente Dilma Rousseff, ela não tem coragem, porque ela não sabe até onde isso vai. Ela não tem dignidade de ir lá na televisão e dizer assim, olha, gente, a gente vai criar CPMF, vocês vão pagar mais impostos, mas é o seguinte, no ano que vem está tudo sanado. A gente vai pagar tudo e a economia vai voltar novamente. O dólar está chegando a mais de R$4, querido. É um absurdo. O camarada que fez o empréstimo nos bancos internacionais para manter sua empresa no ano retrasado, há 2 anos atrás, sempre esses financiamentos são para 5, 10, 15, 20 anos, eles vão pagar, se eles pegaram quando o dólar era R$2,20, R$2,30, vai pagar R$4. Qual é a empresa que vai sobreviver? Então o desemprego só tende a aumentar, infelizmente, e a culpa é nossa, porque nós vendemos o nosso voto por R$50, por um saco de cimento, Pela uma cesta básica. por um picolé, por um guaraná, por uma cerveja.
Então, nós somos responsáveis por isso, nós cidadãos. Agora, Jota, diante de tudo isso que vivemos e que estamos vivendo, será que o povo não está se conscientizando? Ou precisa de alguém conscientizar o povo? Ou seja, nós, comunicadores, pessoas que têm liderança. Eu acho que a imprensa, ela está fazendo a sua parte. A imprensa, ela está mostrando para a população o que está acontecendo no Brasil. Muitas empresas, muitos donos de televisão e de rádios perderam dinheiro, recursos do governo federal, por conta de que estão mostrando para a população o que está acontecendo, não é? Porque nós sabemos que todos são prejudicados. Não adianta, querido, eu tenho um salário de 100 mil reais hoje e o meu vizinho aqui do lado está desempregado. Ele vai enlouquecer, ele precisa pagar as contas dele. Então não adianta eu estar numa situação boa se meu irmão do lado não está. Não adianta eu ter uma saúde de qualidade, no hospital português, no exemplo, e o meu irmão que mora do meu lado não ter. Então o que é que acontece? Ele vai protestar lá, então talvez eu deixe de ser atendido também. Eu estou dando apenas um exemplo, obviamente, que nós vivemos no patamar normal de todo mundo, né? Quando eu adoeço, eu vou para a UPA, né? Porque eu não gozo dos privilégios dos deputados de ir lá para o Albert Einstein, né? Em São Paulo. Então a gente é ciente de que nós temos a obrigação de mudar isso. Como é que a gente muda isso? Lá no voto, na hora de votar. Verdade. Bom, gente, eu estou aqui com o Jota Júnior, estamos batendo esse papo maravilhoso e falando um pouco da nossa situação, do nosso país, da nossa população que vive à mercê do mando e desmando do governo. Bom, sabe qual é a minha maior tristeza? É que é o seguinte, só para resumir, o governo não proporciona condições a ninguém para nada. Tudo mentira. Aí você vai vender abacaxi na rua com seu carrinho de mão. Aí vem um filho da mãe, que é pobre também, que é pago com o dinheiro do cara que está vendendo abacaxi e toma esse abacaxi do cara. Não permite que o camarada trabalhe. Porque hoje quem sustenta o país é a informalidade. São as pessoas que hoje estão vendendo sua pamonha, são as pessoas que estão vendendo seu picolé, são as pessoas que estão vendendo seu espetinho. Muita gente sobrevive disso. E o governo, a omissão dele para arrecadar imposto é tão grande que ele põe a polícia em cima desses trabalhadores. Essa é a minha revolta. É triste mesmo, é triste, Jota. Bom, como foi você se descobrir apresentador, comunicador? Rapaz, é o seguinte, a minha história é muito longa. Eu tenho 37 anos, completei no último domingo agora. A minha cara de febre é só a cara, mas eu ainda vou chegar lá nos 40. Eu espero que Deus me permita isso. Eu comecei a fazer um trabalho aos meus 13 anos de idade. Então, eu tenho uma experiência muito grande dentro da comunicação. Comecei em divulgadora, como todo mundo começa. Fui contratado pelo presidente do Sindicato das Costureiras do estado de Pernambuco, meu amigo Severo, que já está velhinho, e eu fazia o trabalho lá no carro de som, lá do sindicato. Na época, né, uns 20 anos atrás, ali em Paulista, tinha aquele parque fabril, que tinha malharia, tinha Régia, Tecanor, e Paulista girava financeiramente, né, mais de 20 mil empregos. E tinha os protestos, e eu era o locutor do cara que abria os protestos lá, rapaz, para defender os trabalhadores. Aí daí a gente, por ter um trabalho religioso muito grande na Igreja Católica, foi fundada uma divulgadora chamada Difusora Marina, que infelizmente um padreco que entrou lá, tirou do ar, há uns anos atrás, e a gente começou a nossa história lá. E depois fomos para a Rádio Capibaribe, fomos para a Gravata FM e por aí vai. Agora, já aproveitando o ensejo, falando de igreja, vamos falar das igrejas. Como você vê a movimentação hoje do Papa Francisco, querendo se unir com as outras igrejas, querendo unir o povo, querendo unir as igrejas em uma só? Isso é bom? O papel da igreja na sociedade, como você vê, supera o papel do governo? Porque a gente vê muitas igrejas hoje, seja ela evangélica ou não, fazendo um papel muito importante, como por exemplo, tirando as pessoas da droga, prestando serviços sociais nas ruas, dando roupa, dando comida, enfim, abrindo aí casas de recuperações. Então acho que isso é um papel muito importante. Como você vê isso? É importante quando não tem um cunho político. É importante quando você desenvolve um trabalho e não tem cunho político. Ou seja, quando eu não vou te ajudar, para me ser beneficiado também. É como Deus diz assim, né? Quando você for dar uma esmola a um pobre, você dá com a mão esquerda para que a direita não veja. Então tem muitas pessoas, tem muitas igrejas que fazem um trabalho belíssimo. Existem muitas igrejas que fazem um trabalho muito interessante. E ai de nós se não fossem essas igrejas. Essas igrejas que proporcionam
um direcionamento para os jovens e para as pessoas. Mas a gente sabe também que tem muito picareta nas igrejas. Por que tem muito picareta nas igrejas? Porque a igreja não paga imposto, querido. Se eu quiser hoje ser pastor, eu fundo uma associação, registro um cartório, e tudo que eu comprar, eu não vou pagar mais imposto. Se eu comprar um carro, eu sou isento. Eu não preciso declarar imposto de renda. Então, na verdade, muitas igrejas, eu não estou aqui generalizando, pelo amor de Deus, muitas igrejas se tornou um negócio. Infelizmente, essa é a realidade. Muitas pessoas estão aí lucrando milhões e andando de lancha, vendendo a palavra de Deus. Vendendo a palavra de Deus. Que a gente sabe que o objetivo primordial não era esse, né? Mas eu tiro o chapéu, sim, para muitas igrejas que são sérias, que desenvolvem um trabalho social extraordinário. Se não fossem essas igrejas, a nossa sociedade iria perder muito. Verdade. E como é você fora da profissão? Ou seja, como é o J. Júnior Cidadão? J. Júnior Cidadão. J. Júnior Cidadão, querido, faz um trabalho social, como todo mundo deve fazer um trabalho social. Isso é importante para qualquer comunicador, para qualquer pessoa pública fazer? É importante. Por quê? Por que é importante? É importante porque Deus dá muita coisa boa a gente. Eu estou aqui nesse momento do seu lado, com esses amigos maravilhosos aqui, para mim é uma bênção de Deus, é um presente, querido. Eu preciso retribuir esse presente que eu ganho todos os dias, de viver, de me acordar, de trabalhar, de saber que no final do mês eu tenho meu saláriozinho. Eu preciso retribuir para Deus, né, que é o nosso guia, de alguma forma. Então, como é que eu retribuo? Fazendo aquilo que Ele gostaria que eu fizesse. É ajudando as pessoas que precisam, é fazendo um trabalho social no Hospital do Câncer, não é? É dando uma força ao NAC que precisa. Isso é importante, a gente tem que fazer a nossa parte como cidadão. E, na verdade, é muito difícil eu desvincular a minha parte profissional do cidadão, porque eu sou jornalista 24 horas. Eu trabalho quase 24 horas por dia. A gente fazendo o trabalho de televisão, fazendo o trabalho de rádio, a gente fazendo o nosso trabalho como funcionário público. Então, assim, o trabalho que a gente desenvolve, a gente nunca deixa de ser. Agora, obviamente, o direcionamento que eu tive quando eu era pequeno, quando eu era criança, foi muito importante. É por isso que é muito importante o pai e a mãe que estão nos ouvindo nesse momento, coloca teu filho em alguma igreja. Se você não quer colocar na igreja católica, eu sou católico, coloca na igreja evangélica, não tem problema não. O que leva a Deus não é o pastor, não é o padre, é Jesus. Então começa a direcionar o teu filho para que ele conheça, para que ele tenha a oportunidade de conhecer o que é verdade, o que é correto. Eu fui muito bem educado na igreja, entendeu? E aí você vai para o mundo e você começa a saber dividir as coisas. Muitas vezes os nossos pais, meu pai e minha mãe, não tinham muita oportunidade de nos proporcionar educação porque trabalhavam, viviam um tempo trabalhando. Então a igreja era muito importante nisso, muito importante, né, para que quando a gente cresça a gente tenha um trabalho, uma visão social diferenciada e uma visão do mundo também diferenciada. Além de ter a educação em casa, que é a base de tudo, a igreja faz parte muito. Você sabe como é que o pai e a mãe educam? Dando exemplo. Só precisa dar exemplo. Não adianta o pai dizer assim, filho, não chegue de meia-noite se ele chega de 1h da manhã. Filho, não vá beber se ele bebe. Então, filho, não fume se ele fuma. Então, a maior educação que o pai e a mãe podem proporcionar para o filho dele é dando exemplo. Não escute essa música não, que essa música deprava a mulher, deprava. É só ele também não ouvir. Verdade. Porque os filhos é o espelho dos pais. Qual a notícia que você... Eu sempre pergunto isso aqui a todos, né? Eu vou perguntar a você. Qual a notícia que você queria dar aos teus ouvintes, que nunca deu? E qual seria que você nunca queria dar? São duas notícias. A primeira notícia que eu jamais gostaria de dar era que o mundo fosse acabar. Eu não queria dar essa notícia a ninguém. O mundo vai acabar amanhã, isso aí seria... E que se isso acontecer, o rádio vai ser o primeiro meio de comunicação que vai dar essa notícia. Entendeu? O rádio chega muito mais rápido, chega muito mais depressa do que a televisão. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Quem é o aliado do rádio e a TV? A internet ou o jornal? O aliado do rádio e da TV. É a internet ou o jornal? Hoje é os meios de comunicação. Hoje é a internet. Mas o rádio está à frente da TV? O rádio vai sempre permanecer à frente da TV, porque o rádio é instantâneo a notícia, entendeu? A TV você tem que ir atrás do cinegrafista, você tem que preparar a luz, você tem que botar maquiagem para aparecer em frente da televisão. Então, assim, existe um trabalho maior. O rádio não, o rádio, o ouvinte está em casa ouvindo, entendeu? Aqui você pode estar de camiseta, você pode estar da forma que você quiser. Entendeu? O importante é a mensagem que você vai dar. Então o rádio, ele nunca vai deixar de existir, ele é muito importante, no mundo e vai permanecer sendo por toda a vida.
Ou seja, a notícia que você não queria dar era que o mundo fosse acabar. E a notícia que você deseja ou mesmo um dia dar para a sociedade, a população, como comunicador? Pô, rapaz, tem tanta notícia que eu gostaria de dar, tanta notícia. Mas escolha uma Oh, que... meu Deus, deixa eu ver aqui. É uma pergunta muito difícil porque tem tanta coisa que eu gostaria de dar, não é? Por exemplo, a descoberta do câncer e da AIDS. Eu queria dar essa notícia. Você acha que... Eu queria dar essa notícia para as pessoas. Olha, a partir de hoje foi descoberta a cura do câncer e da AIDS. A AIDS é uma opção que você tem, sexual. Pô, eu não quero transar com fulano e com ciclano, eu vou me... Mas o câncer não. O câncer, ele não escolhe as pessoas. Não é? Ele já nasce, é um gene que a gente já nasce com ele, entendeu? E que desenvolve em algumas pessoas e em outras não. Infelizmente, quem já teve um parente que morreu de câncer, como eu tive a minha mãe, é um sofrimento muito grande. Minha avó também já passou. Eu gostaria dessa notícia. O descobrimento do câncer e da AIDS. Acredito que os cientistas estão, acho que dia e noite, estudando essa vacina, esse remédio. Eu também acredito que já descobriram a cura da AIDS e do câncer. Mas, infelizmente, você sabe que através da desgraça das pessoas, muita gente rica, não é, querido? Verdade. Não é? Por exemplo, o AIDS foi algo que foi criado em laboratório. A AIDS, ela foi criada em laboratório. É um vírus que foi criado em laboratório. Por quê? Porque a empresa, o segmento farmacoquímico, que é quem faz os medicamentos, é quem mais fatura no mundo. Em segundo lugar, é a indústria bélica, que é quem faz os armamentos. É a segunda indústria que mais fatura. A primeira é as empresas que fabricam os medicamentos, os remédios. Então, muitos vírus, muitas doenças são provocadas, são feitas em laboratório. Pena que a gente não pode comprovar, a gente não tem como comprovar. Ou seja, é verdade. O próprio homem que faz isso acontecer, né, é verdade. Jota? Deus não fez desgraça para ninguém, querido. Deus não colocou a gente aqui na Terra para a gente sofrer, não. Jota, entendeu? Ele colocou aqui para a gente ser feliz. Como é você ver a televisão, fazer televisão também e de repente se deparar com uma tragédia, seja ela de morte por... Passei por isso agora há pouco, né? Como é isso? É difícil. Eu estava na TV quando o avião que estava Eduardo Campos, eu tinha uma proximidade muito grande com o Eduardo Campos, de campanhas políticas, e antes dele ser deputado, eu o conhecia. E eu estava na televisão, no momento, estava no ar o programa de Samir Abuana, e aí eu fui convidado por Samir para falar de Eduardo Campos, porque no momento a gente tinha acabado de saber que o avião dele tinha caído lá em São Paulo, em Santos, e que provavelmente ele tinha falecido. Foi um choque. Foi muito duro, foi muito duro. Eu tenho essas imagens e eu fiquei muito emocionado, entendeu? Acho que foi o único fato em que eu realmente não consegui muito me controlar em frente às câmeras foi na morte do Eduardo Campos, que é uma coisa que a gente não esperava. Um dia antes ele tinha dado uma entrevista no Jornal Nacional e em seguida veio aquele falecimento, né, em que o avião arremeteu, ia pousar na pista de Santos, arremeteu e de repente caiu. Então aquilo ali foi uma coisa foi muito dura. Para você estar na televisão trabalhando na redação, de repente o cara chegar e dizer, tu vai entrar no ar agora para falar de Eduardo Campos porque o avião dele caiu e parece que ele morreu e tu vai entrar agora. E você tem que entrar. Então isso foi muito duro. Porque não houve uma preparação, a gente estava com poucas informações. Entramos em contato com o Leandro Magalhães, que é o nosso correspondente lá em Brasília, que tem contato com muita gente, também em São Paulo, com pessoas lá da televisão da TV Cultura em Santos. E aí a gente teve que apurar e na hora teve que dar as informações. Aí foi duro, mas conseguimos. Ninguém esperava, porém aconteceu e ainda não se descobriu como foi. Nem vai se descobrir, porque a caixa preta que foi encontrada não era do avião dele. Nem vai se descobrir. É incrível, né? Acontecem muitas coisas no mundo que a gente sabe, mas a gente não tem como provar. É verdade. Então, se a gente não tem como provar, a gente não deve falar. Mas o mundo tem um dono. O mundo tem um dono. E esse dono, ele é responsável pelo narcotráfico no mundo inteiro. É um homem perigosíssimo. É um homem que elege presidentes, senadores, governadores, deputados no mundo inteiro. Eu não vou aqui dizer o nome dele porque quem quiser descubra. Mas ele é um homem que está por trás de muitas coisas que acontecem no mundo. Infelizmente, essa é a realidade. Da mesma forma que o mundo também existe um criador, né? Perfeito. E que existe um dono, que é o dono das nossas vidas, que é Deus, né? Porque tudo está no controle e no comando dele. Nada acontece se ele não permitir. É verdade. Agora, Deus ele veio aqui na Terra
Não foi para dizer que aqui a gente ia viver bem. Jesus, ele não veio aqui na terra, não foi para dizer que a gente aqui ia ter somente a pão, mel e leite. Não. Ele veio aqui para proporcionar para a gente a esperança de que existe um novo lugar, que é o paraíso, uma nova terra, porque essa já está contaminada. Não é? E a missão da gente é fazer o bem, né? Na Bíblia, para quem acredita como eu acredito, ele disse que aqui não pisa mais. Né? Quando ele voltar, ele vai ficar nas nuvens, porque ele é enojado, porque ele te deu a capacidade de raciocinar e de fazer o bem, mesmo assim que faz o mal. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, infelizmente, eu estava, antes de vir para a rádio, eu estava pensando nisso. Deus, ele não tirou o seu espírito ainda da terra, mas a sua mão ele tirou um pouquinho, porque a gente muitas vezes só reconhece o poder que ele tem quando a gente precisa dele, quando a gente está doente ou quando o filho nosso está doente. Muitas vezes, quando a gente está na alegria, eu falo isso no contexto geral, dinheiro no bolso, com saúde, animado, muitas vezes a gente não se lembra dele. É verdade. E é por isso que existe o sofrimento, e o sofrimento é importante para que a gente se lembre que existe um Deus. E se aproxime mais um pouco dele. Eu acho que estamos vivendo numa época de se aproximar mais um pouco de Deus, seja qualquer pessoa. Bom, Jota, tanta coisa para te perguntar, o tempo é curtinho. Já terminou? Não está terminando. Tão bom, né? Jota, eu só queria não finalizar agora, mas eu só queria te fazer mais uma pergunta para depois finalizar com as suas considerações finais. Como você vê hoje o rádio e a TV juntos? São amigos ou são inimigos? Como você vê os comunicadores em si? Por exemplo, você hoje está aqui no meu programa. O maior prazer do mundo. E eu agradeço. Não sei se um outro viria para cá, justamente por ter um programa, justamente por fazer parte de uma determinada empresa, e aí tem aquela barreira. Eu não vou na rádio comunitária, eu não vou no programa de fulano porque eu não acho que eu esteja acima, ou enfim. É um imbecil quem pensa assim. Como é que você pensa? Eu já falei, a pessoa que pensa assim é um imbecil. Porque hoje ele pode estar numa grande emissora, amanhã ele pode prestar da rádio comunitária. Então ninguém é nada, querido. Ninguém é nada. A não ser o que você sente, a não ser o que você representa para a sua família e para Deus. Ninguém é nada. A rádio e televisão são duas coisas muito diferentes. O estilo é diferente. Eu não posso fazer televisão da forma que eu faço rádio. O rádio é velocidade. E a televisão é você conversar com a pessoa. Quer falar com o Jota? É mais ou menos assim que funciona. Entendeu? A rádio é velocidade. Quanto mais velocidade, melhor. Mas a televisão, você tem que ter aquela tranquilidade, aquela calma, para poder proporcionar para os seus telespectadores emoção. Emoção. Bom, vamos tentar botar... O telefone não parou de tocar, a gente teve que tirar do gancho, né, para poder fazer a entrevista, senão a gente não conseguia. Vamos aqui com a participação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Bora lá. Boa tarde. Eu estou ouvindo bem baixinho. Fale pertinho do telefone, meu bem. Alô, boa tarde. Falou o nome? Jocely Nunes. Oi, Jocely. Tá tão baixinho, Jocely. Diga lá, minha linda. Tá bem baixinho aqui. Agora, eu tô te ouvindo. Agora, o Jota não tá te ouvindo. Mas... Não tá te ouvindo. Mas você quer falar, eu repasso para ele. Parabenizando a entrevista, parabenizando o Jota Júnior. Jocely é comunicadora, apresentadora e também educadora, não é isso? E tá lhe parabenizando. Eu acho que eu não lembro dela, mas... Jocely é da Rádio Pernambuco. Eu já me apaixonei por ela. Ah, já? Então, é a moreninha, é? É uma moreninha. Eu adoro ela. Pronto, tá ouvindo, né, Jocely? Jocely, meu bem, beijo pra você, Deus te abençoe. Um abraço pra tu, linda. Que pena que a gente não tá conseguindo aqui ouvir as pessoas, né, bem. Mas o telefone não tá parando de tocar. Audiência, né, comprovada. Nada, só você que dá audiência. Graças a Deus. Funciona. Bom, então, Você me perguntou a diferença da rádio e TV, eu falei para você, a questão de velocidade e de postura, e você me falou o que se refere aos outros comunicadores que, por pertencerem a determinadas empresas, não podem ir em rádios. É o que eu falei para você, são imbecis, são pessoas que
que muitas vezes se sentem um pouco melhor do que os outros e acham que jamais vão precisar de rádio comunitária. A rádio comunitária, gente, é uma rádio como outra qualquer. Tá? Eu não vejo distinção de rádio comunitária para rádio comercial, a não ser a questão comercial, a questão de patrocinadores. Mas a rádio comunitária faz... olha, a rádio comunitária é tão importante que ela faz um trabalho muito mais importante que as rádios comerciais. Ela faz um trabalho social, ela faz um trabalho de integridade, ela faz um trabalho de união, ela faz um trabalho onde promove para os nossos ouvintes uma programação de qualidade. E rádio comercial já está dizendo, é só comercial. Alô, boa tarde. Agora, quem está falando? Agora, você está muito próximo ao rádio. Manda ele baixar o rádio. Certo, tudo bem, ligeirinho? Qual bairro? Água Fria. Então, muito obrigado pela sua participação. Amém a todos nós. Bom, agora, gente, Jocely, pode ligar, minha querida, que agora eu acho que você vai poder falar ao vivo aqui e o Jota vai te ouvir, porque agora a gente conseguiu botar uma pessoa realmente e a gente conseguiu ouvir. Quem era esse ouvinte? É o Ligeirinho. Tá, é o Ligeirinho de Água Fria. Meu amigo Ligeirinho, lá de Água Fria, eu quero mandar um abraço especial para o povo lá de Água Fria e dizer a você, meu amigo Ligeirinho, que quem tem Deus tem tudo e nada falta. Bom, então vamos com mais uma participação. Alô, boa tarde. Agora é a Jocely Nunes. Agora a gente conseguiu botar você ao vivo. Pode falar, fica à vontade. Oi. Jocely, antes do Jota responder a você, se dirigir a você, eu não sei nem como é que eu estou aqui fazendo essa entrevista com ele, porque está perto do Jota. Eu já estive perto dele, mas nos bastidores. Agora, fazer uma entrevista, porque o homem é muito culto, o homem é muito inteligente, gente. Não, que é isso. Ele me emocionou aqui. Eu estou por dentro aqui com o coração a mil, entendeu? E ainda estou aqui no ar com o J. Júnior. Vê só. Televisão. Às 10 da manhã a gente está com o programa Oportunidade, que é um programa que a gente fala sobre a economia, né? A gente abre espaço para os estabelecimentos comerciais, os empresários colocarem lá o seu comércio, a sua loja, a sua empresa, de 7 e 10 da manhã. A partir do próximo mês a gente estreia com o Jornal da Nova, que é um modelo lá do Jornal da Cultura de São Paulo, televisão. Quando você quiser usar aí, use bastante. Fala sobre comportamento, é maravilhoso. Muita gente tem depressão e não sabe. Muita gente tem uma tristeza aguda, desculpa, e que pode se transformar numa coisa pior e não sabe. E aí a gente sempre abre um espaço num programa de televisão ou de rádio para falar sobre essa questão de comportamento, porque tem muita gente triste, né? Verdade, com essa crise, muita gente desiludida, sem saber o que fazer. Aí eu aproveito muito Eduardo, para Eduardo dar dicas às pessoas de como superar essas dificuldades. Então vou explorar você aqui também, viu, nos próximos programas. Explore bastante. J. Júnior pro J. Júnior, agora eu vou fazer feito o Gabi, de frente para Gabi. J. Júnior pro J. Júnior, um guerreiro, um cara trabalhador, um cara amigo dos amigos. Te dizer o seguinte, que Deus te abençoe cada vez mais, que você tenha muito sucesso, mais do que você já tem, que você continue. Eu não sabia que você era essa pessoa desse coração tão grande, entendeu? De palavras tão sábias, e que Deus continue